Existem momentos na vida em que tudo parece grande demais para nós. Os desafios se tornam muralhas impossíveis de atravessar. O medo se instala silenciosamente no coração, e a insegurança tenta nos convencer de que não somos capazes. Nessas horas, muitos desistem antes mesmo de começar. Outros continuam caminhando, mas carregando dentro de si o peso da dúvida. A história de Josué é uma das maiores mensagens de coragem, perseverança, fé e superação já registradas. Ela não fala apenas sobre guerras, conquistas e liderança. Ela fala sobre pessoas comuns que precisam enfrentar gigantes internos todos os dias. Fala sobre continuar avançando mesmo quando o caminho parece assustador. Fala sobre acreditar que existe um propósito maior, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Josué não nasceu líder de uma nação. Ele não surgiu de repente como um homem pronto, forte e inabalável. Antes de se tornar um grande líder, ele foi servo. Antes de comandar multidões, ele aprendeu a obedecer. Antes de conquistar territórios, ele precisou conquistar a si mesmo. Esse é um detalhe extremamente importante. Muitas pessoas querem viver grandes conquistas, mas não aceitam passar pelos processos que formam o caráter. Querem os resultados sem disciplina. Querem vitórias sem perseverança. Querem reconhecimento sem humildade. Josué passou anos caminhando ao lado de Moisés, observando, aprendendo, crescendo em silêncio. Enquanto muitos buscavam destaque, Josué estava disposto a aprender. Enquanto outros reclamavam do deserto, ele desenvolvia maturidade. Existe algo poderoso nisso. O deserto não era apenas um lugar físico. Era um processo de transformação. E muitas vezes Deus trabalha exatamente assim na vida humana. Antes da conquista, existe preparação. Antes da promessa, existe treinamento. Antes do crescimento, existe amadurecimento. Muitas pessoas querem sair rapidamente dos desertos da vida, mas esquecem que alguns desertos não foram criados para destruir, foram criados para fortalecer. Talvez você esteja vivendo um tempo assim. Um tempo em que as respostas parecem demoradas. Um tempo em que as portas parecem fechadas. Um tempo em que ninguém percebe o esforço que você faz. Um tempo em que você sente que está caminhando sem enxergar claramente o destino. Mas foi exatamente em ambientes assim que Josué foi preparado. E isso revela uma verdade poderosa. Ninguém chega preparado para os grandes desafios da vida. As pessoas são moldadas ao longo do caminho. Quando Moisés morreu, Josué recebeu uma responsabilidade gigantesca. Liderar uma nação inteira rumo à terra prometida parecia uma missão impossível. Imagine o peso emocional daquele momento. Moisés era um líder admirado, respeitado, histórico. Agora Josué precisava assumir uma posição que muitos talvez achassem que ele não conseguiria ocupar. Quantas vezes a vida também nos coloca diante de responsabilidades que parecem maiores do que nossa capacidade? Um novo trabalho. Uma nova fase. Uma perda. Uma mudança inesperada. Uma decisão difícil. Uma crise familiar. Uma batalha emocional. Há momentos em que sentimos medo não porque somos fracos, mas porque entendemos o tamanho da responsabilidade. Josué provavelmente sentiu isso. Por isso, uma das frases mais marcantes da sua história foi: "Seja forte e corajoso." Essa mensagem foi repetida várias vezes. Isso mostra que coragem não significa ausência de medo. Coragem significa continuar apesar do medo. Pessoas corajosas não são aquelas que nunca tremem. São aquelas que tremem, mas continuam avançando. Existe uma diferença enorme entre sentir medo e ser dominado pelo medo. O medo é natural.
A desistência é uma escolha. Muitas pessoas inteligentes, talentosas e capazes nunca vivem o potencial que possuem porque passaram a vida ouvindo a voz da insegurança. Tornaram-se prisioneiras das próprias dúvidas. Josué poderia ter recuado. Poderia ter dito que não estava preparado. Poderia ter comparado sua história com a de Moisés e desistido. Mas ele decidiu avançar. E essa decisão mudou tudo. Uma das maiores armadilhas da vida é acreditar que precisamos nos sentir totalmente prontos antes de agir. A verdade é que quase ninguém se sente completamente pronto para os grandes desafios. Quem espera sentir segurança absoluta talvez nunca saia do lugar. A confiança verdadeira nasce durante a caminhada. Foi caminhando que Josué cresceu. Foi enfrentando obstáculos que ele amadureceu. Foi vencendo batalhas que ele descobriu sua força. Isso também acontece conosco. Muitas vezes queremos enxergar o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo. Mas a vida funciona de outra maneira. O primeiro passo vem antes da clareza completa. Existe algo profundamente transformador em continuar avançando mesmo sem entender tudo. A travessia do Rio Jordão é um exemplo extraordinário disso. O povo precisava atravessar, mas o rio estava cheio. Humanamente falando, parecia impossível. Entretanto, os sacerdotes precisaram colocar os pés na água antes que o milagre acontecesse. Observe isso. As águas não se abriram antes do movimento. O caminho surgiu depois do passo de fé. Isso ensina uma lição poderosa. Muitas pessoas esperam que todas as dificuldades desapareçam para então agir. Mas frequentemente a transformação acontece durante o movimento. A coragem abre caminhos. A fé gera movimento. A perseverança produz milagres. Há sonhos que permanecem presos apenas porque alguém nunca teve coragem de começar. Quantas oportunidades são perdidas por medo? Quantos talentos ficam escondidos? Quantos projetos morrem antes mesmo de nascer? Quantas pessoas vivem abaixo do próprio potencial apenas porque acreditaram mais na dúvida do que na possibilidade? Josué nos ensina que grandes conquistas começam com passos simples de obediência, perseverança e confiança. Outro episódio marcante é a queda das muralhas de Jericó. Humanamente falando, a estratégia parecia absurda. Marchar ao redor da cidade durante dias não parecia uma tática racional de guerra. Mas nem tudo na vida será compreendido imediatamente. Existem momentos em que precisamos continuar firmes mesmo sem entender completamente o processo. As muralhas de Jericó representam muitos obstáculos modernos. Muralhas emocionais. Muralhas financeiras, muralhas familiares, muralhas psicológicas, muralhas espirituais, muralhas criadas pela rejeição, pelo trauma, pela dor e pelas experiências negativas. Todos nós enfrentamos muralhas em algum momento. Algumas pessoas olham para elas e concluem que nunca conseguirão avançar. Outras decidem permanecer caminhando ao redor delas até que caiam. A persistência de Josué revela algo essencial. Nem toda vitória acontece imediatamente. Vivemos numa geração imediatista. As pessoas querem resultados rápidos. Querem crescimento instantâneo. Querem soluções imediatas. Mas algumas muralhas só caem depois de constância. Existe poder na continuidade. Existe força em não desistir. Existe transformação em permanecer fiel ao propósito. Talvez uma das maiores dificuldades humanas seja continuar acreditando quando os resultados ainda não apareceram. É fácil manter a motivação quando tudo está funcionando. Difícil
é continuar firme durante o silêncio. Foi exatamente isso que Josué fez. Ele continuou caminhando. Continuou obedecendo. Continuou acreditando. E as muralhas caíram. Isso não significa que a vida sempre será fácil. Nem significa que pessoas de fé nunca enfrentam dores. Josué enfrentou conflitos, perdas, pressões e batalhas intensas. Mas existe uma diferença enorme entre enfrentar dificuldades com propósito e viver perdido sem direção. A presença de propósito muda completamente a maneira como suportamos as dificuldades. Pessoas sem propósito desistem facilmente. Pessoas com propósito entendem que algumas dores fazem parte da construção da vitória. Um ponto muito importante na história de Josué é sua capacidade de permanecer fiel mesmo diante das mudanças. A vida muda constantemente. As estações mudam. As pessoas mudam. Os cenários mudam. Muitos sofrem porque tentam controlar tudo. Mas maturidade também significa aprender a avançar mesmo em meio às transições. Josué viveu uma grande mudança quando precisou deixar de ser auxiliar para se tornar líder. Isso exige coragem. Há pessoas que se acostumam tanto aos bastidores que têm medo de assumir responsabilidades maiores. Outras vivem presas ao passado e não conseguem enxergar as novas oportunidades diante delas. Entretanto, existem fases da vida em que permanecer no mesmo lugar se torna um atraso. O crescimento exige movimento. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez exista uma nova fase esperando por você, mas o medo do desconhecido esteja impedindo o avanço. A história de Josué nos lembra que o futuro pertence aos que têm coragem de caminhar. Outro aspecto profundamente inspirador em Josué é sua disciplina espiritual. Ele entendia que liderança sem direção interior se torna arrogância. Hoje muitas pessoas vivem exaustas porque tentam carregar tudo sozinhas. Carregam ansiedade, cobranças, expectativas e preocupações sem encontrar equilíbrio interior. Josué nos mostra a importância de manter a mente alinhada, o coração fortalecido e os princípios firmes. A verdadeira força não nasce apenas do corpo. Ela nasce da mente, nasce da consciência, nasce da fé. Nasce da capacidade de continuar inteiro mesmo em meio às pressões. Vivemos tempos em que muitos estão emocionalmente cansados. Cansados de lutar, cansados de tentar, cansados de esperar, cansados de carregar dores silenciosas. Existem pessoas sorrindo por fora enquanto travam batalhas enormes por dentro. E talvez uma das maiores mensagens da trajetória de Josué seja esta: você pode continuar. Mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo ferido, mesmo sem todas as respostas, você pode continuar. Porque a força verdadeira não é a ausência de fragilidade. É a decisão de não permitir que a fragilidade determine o destino. Há algo extremamente importante que precisamos compreender. Os gigantes nunca desaparecem completamente. Quando os espias visitaram a Terra Prometida, muitos ficaram aterrorizados pelos gigantes que viram. A diferença não estava no tamanho do inimigo. A diferença estava na mentalidade. Alguns enxergaram apenas obstáculos. Josué enxergou possibilidades. Isso muda tudo. A maneira como interpretamos a vida influencia profundamente nossos resultados. Pessoas negativas enxergam impossibilidades em tudo. Pessoas determinadas procuram caminhos. Não significa ignorar a realidade.
significa não permitir que a realidade destrua a esperança. A esperança é uma força poderosa. Ela mantém pessoas vivas emocionalmente. Ela sustenta sonhos. Ela ajuda indivíduos a atravessarem períodos difíceis. Quem perde completamente a esperança, perde também a energia para lutar. Josué manteve viva a esperança mesmo em cenários difíceis. E isso nos ensina algo fundamental. Nunca permita que circunstâncias temporárias definam permanentemente quem você é. Uma fase difícil não define sua identidade. Um fracasso não define seu valor. Uma perda não determina seu futuro. Todos passam por períodos difíceis. Até as pessoas mais fortes enfrentam momentos de dúvida. Até líderes enfrentam noites silenciosas. Até guerreiros sentem medo. A diferença está em quem decide continuar. Há uma frase poderosa atribuída à essência da história de Josué. A promessa existe, mas é preciso conquistar. Isso é extremamente atual. Muitas pessoas desejam mudanças, mas não estão dispostas a enfrentar os processos necessários. Querem colher sem plantar, querem vencer sem lutar, querem crescer sem disciplina. Mas toda conquista exige esforço. A terra prometida existia. Porém, era necessário caminhar, enfrentar desafios, tomar decisões e perseverar. A vida também funciona assim. Sonhos exigem construção. Relacionamentos exigem dedicação. Propósitos exigem perseverança. Crescimento exige sacrifício. Não existe transformação profunda sem compromisso. Josué compreendeu isso. Ele não ficou apenas esperando milagres acontecerem enquanto permanecia parado. Ele se movimentou. Ele liderou. Ele enfrentou desafios. Existe um equilíbrio importante entre fé e ação. A fé verdadeira não produz passividade. Ela produz coragem. Pessoas movidas por propósito desenvolvem resistência. E resistência é uma das qualidades mais importantes da vida. Porque haverá dias difíceis. Haverá críticas. Haverá decepções. Haverá portas fechadas. Haverá momentos em que você sentirá vontade de desistir. Nessas horas, a história de Josué nos lembra que a perseverança frequentemente separa aqueles que apenas sonham daqueles que realmente conquistam. Outro aspecto marcante é que Josué não caminhou sozinho. Isso também é extremamente importante. Ninguém foi criado para enfrentar tudo isoladamente. Vivemos numa sociedade em que muitos estão cercados de pessoas, mas emocionalmente sozinhos. Precisamos aprender a valorizar relacionamentos saudáveis, alianças verdadeiras e pessoas que fortalecem nossa caminhada. Josué liderava um povo. Havia unidade. Havia direção coletiva. Muitos fracassos emocionais acontecem porque indivíduos tentam carregar batalhas enormes sem apoio algum. Existe força na comunhão. Existe crescimento nas conexões certas. Ao mesmo tempo, Josué também precisou aprender a lidar com conflitos internos do povo. Liderar pessoas nunca é fácil. Sempre existirão opiniões diferentes, críticas e momentos de tensão. Isso ensina outra verdade importante. Maturidade significa continuar fazendo o que precisa ser feito mesmo quando nem todos compreendem suas decisões. Quem vive tentando agradar todo mundo acaba perdendo a própria direção. Josué precisava manter o foco. E foco é uma habilidade rara atualmente. Vivemos distraídos, ansiosos, fragmentados. Há excesso de informação e falta de profundidade. Muitas pessoas começam projetos e desistem rapidamente.
Começam relacionamentos sem compromisso. Começam sonhos sem persistência. Josué nos ensina sobre continuidade. Grandes conquistas raramente acontecem de forma instantânea. Elas são construídas diariamente. Um passo de cada vez. Uma decisão de cada vez. Uma batalha de cada vez. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e pensando que ainda está longe do que deseja viver. Mas não despreze pequenos avanços. Toda grande jornada é formada por pequenas decisões repetidas com consistência. A muralha caiu depois de vários dias de caminhada. A terra foi conquistada depois de muitas batalhas. A liderança foi construída ao longo do tempo. Processos lentos também produzem resultados profundos. Existe outra lição poderosa na vida de Josué: memória. Em diversos momentos, monumentos eram levantados para lembrar aquilo que havia sido vivido. Isso revela algo importante. Ser humano tem facilidade para esquecer. Esquece vitórias. Esquece superações. Esquece milagres. Esquece quantas vezes já conseguiu atravessar períodos difíceis. Em momentos de crise, muitas pessoas agem como se nunca tivessem vencido nada. Por isso, é importante lembrar da própria trajetória. Lembrar de quantas dificuldades já foram superadas. Lembrar de quantas portas inesperadas surgiram. Lembrar de quantas vezes parecia impossível e ainda assim você conseguiu continuar. A memória fortalece a fé. Quem reconhece a própria caminhada desenvolve mais força para continuar. Josué também nos mostra que liderança verdadeira não é sobre ego. Hoje, muitas pessoas querem posição, visibilidade e reconhecimento. Mas liderança genuína nasce do serviço. Josué passou anos servindo antes de liderar. Isso desenvolveu humildade. Pessoas arrogantes frequentemente quebram diante das pressões. Pessoas humildes aprendem, crescem e amadurecem. A humildade mantém o coração ensinável. E quem para de aprender começa lentamente a se tornar limitado. Nunca pense que já sabe tudo. Nunca pense que não precisa evoluir. Nunca pense que não existe mais nada para desenvolver. A vida sempre terá algo para ensinar. Outra reflexão profunda da história de Josué está relacionada à responsabilidade. Toda conquista traz também responsabilidades maiores. Muitos desejam crescimento sem entender o peso que ele carrega. Quanto maior a missão, maior a necessidade de equilíbrio emocional, maturidade e sabedoria. Josué precisava tomar decisões difíceis. Precisava manter o povo unido. Precisava agir com coragem mesmo sob pressão. Isso exige estrutura interior. E talvez uma das maiores necessidades do mundo atual seja justamente essa. Pessoas fortes interiormente. Pessoas que não desmoronem diante de qualquer dificuldade. Pessoas que saibam permanecer equilibradas mesmo em tempos difíceis. Pessoas que não abandonem valores por conveniência. A força interior é construída diariamente. Nas escolhas, na disciplina, na mentalidade, na perseverança. Muitos querem resultados extraordinários vivendo de maneira desorganizada. Mas grandes construções exigem fundamentos sólidos. Josué construiu fundamentos ao longo da vida. Por isso, conseguiu suportar grandes responsabilidades. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha silenciosa, uma dor que ninguém vê, uma insegurança escondida, um medo que você tenta disfarçar, uma preocupação constante. Talvez você esteja cansado de lutar, talvez esteja desanimado, talvez esteja pensando em desistir de algo importante.
Mas a história de Josué ecoa através do tempo com uma mensagem poderosa. Continue. Continue acreditando. Continue caminhando. Continue desenvolvendo sua força. Continue enfrentando seus gigantes. Continue avançando mesmo em passos pequenos. Nem toda vitória acontece rapidamente. Nem toda resposta vem imediatamente. Mas pessoas que perseveram frequentemente chegam mais longe do que imaginavam. Existe um futuro que ainda não pode ser visto claramente. Existe uma força dentro de você que talvez ainda não tenha sido totalmente descoberta. Existe potencial escondido atrás das dificuldades. Muitas vezes os maiores guerreiros surgem exatamente dos períodos mais difíceis. O sofrimento pode destruir algumas pessoas, mas também pode fortalecer outras. Tudo depende da maneira como escolhemos atravessar os processos. Josué decidiu transformar desafios em crescimento. Essa é uma escolha poderosa. Você não controla todas as circunstâncias da vida, mas pode decidir como responder a elas. Pode permitir que as dificuldades o definam ou pode permitir que elas o fortaleçam. Pode viver dominado pelo medo ou pode avançar apesar dele. Pode permanecer olhando para muralhas ou pode continuar caminhando até vê-las cair. Existe uma grande diferença entre pessoas que apenas sobrevivem e pessoas que vivem com propósito. Josué viveu com propósito. E propósito produz direção. Quando uma pessoa sabe por que está lutando, ela suporta melhor os processos. Quem não possui direção se perde facilmente. Por isso, é tão importante refletir sobre a própria vida. O que você realmente deseja construir? Quem você deseja se tornar? Quais batalhas realmente valem a pena? Quais sonhos ainda permanecem vivos dentro de você? Nunca abandone completamente aquilo que dá sentido à sua caminhada. A vida fica pesada demais quando perdemos o propósito. Josué entendeu que existia algo maior do que o medo. E talvez essa seja uma das maiores definições de coragem. Coragem não é ausência de batalha. Coragem é entender que existe algo mais importante do que fugir. Hoje o mundo precisa de pessoas assim. Pessoas fortes. Pessoas perseverantes. Pessoas que continuem construindo mesmo em tempos difíceis. Pessoas que escolham a esperança em vez do desespero. Pessoas que mantenham valores firmes mesmo quando tudo ao redor parece instável. A história de Josué continua extremamente atual porque a humanidade continua enfrentando os mesmos conflitos internos. O medo ainda paralisa. A dúvida ainda enfraquece. A ansiedade ainda rouba energia. Os gigantes ainda assustam. As muralhas ainda parecem impossíveis. Mas a coragem ainda transforma histórias. A perseverança ainda produz conquistas. A fé ainda fortalece pessoas. A esperança ainda mantém sonhos vivos. Talvez você não perceba agora, mas muitas das batalhas que enfrenta estão desenvolvendo capacidades que serão necessárias no futuro. O deserto preparou Josué. As dificuldades fortaleceram Josué. As responsabilidades amadureceram Josué. Da mesma forma, muitos processos da vida estão desenvolvendo algo dentro de você. Mesmo que hoje pareça apenas dor. Mesmo que hoje pareça apenas cansaço. Mesmo que hoje pareça apenas demora. Não subestime o que está sendo construído silenciosamente dentro de você. Existe força surgindo. Existe maturidade crescendo. Existe resistência sendo formada. E um dia você perceberá que sobreviveu a situações que antes pareciam impossíveis.
A jornada de Josué nos lembra que ninguém vence todas as batalhas sozinho, imediatamente e sem dificuldades. Mas também nos lembra que pessoas determinadas podem atravessar cenários extremamente difíceis e ainda assim alcançar grandes conquistas. Portanto, não desista por causa do medo. Não abandone seus sonhos por causa das dificuldades. Não permita que a insegurança determine seu futuro. As muralhas podem parecer grandes. Os gigantes podem parecer assustadores. O caminho pode parecer longo, mas ainda existe força dentro de você. Ainda existe esperança. Ainda existe propósito. Ainda existe possibilidade. Talvez você precise apenas continuar caminhando. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. Uma batalha de cada vez. Porque muitas das maiores vitórias da vida pertencem àqueles que simplesmente se recusaram a desistir. E assim como Josué atravessou desertos, enfrentou muralhas, venceu batalhas e alcançou promessas, você também pode descobrir que existe muito mais força dentro de si do que imaginava. Seja forte. Seja corajoso. Continue avançando. Ainda há terra para conquistar dentro da sua própria história.